Si te tengo que decir entre Vinícius y Yamal, ¿con quién te quedas? Yamal. ¿Sí? Sim, para mim, melhor. Agora, ainda falando de individualidades, o Brasil ainda não tem um centroavante titular há um mês da Copa do Mundo. Quem você escolheria para ser esse cara? Cara, boa pergunta. O Endrick voltou a fazer gol. É um moleque muito esforçado, um moleque que sabe fazer gol, se coloca bem. Talvez seria ele. Hoje, o Neymar tem um diferencial, que o Neymar é um cara muito respeitado dentro do futebol mundial. Ainda. Eu não sei realmente que tipo de relação existe dentro do grupo em relação ao Neymar. Pelo que eu leio e ouço, os jogadores falam muito bem dele, os jogadores querem ele na seleção, pelo menos publicamente isso é muito positivo. Se é realmente isso, eu levaria ele. Ele vai fazer bem para a seleção. Vai fazer bem para a seleção, e se ele não puder jogar o tempo todo, os minutos que ele puder jogar, ele... O tetracampeão mundial olhou para o Vinícius Júnior, o melhor jogador do Real Madrid, o cara que decide Champions Leagues, e disse que preferia o Lamine Yamal, um espanhol de 18 anos. Em vez do nosso principal astro. O baixinho não vacilou, não ficou em cima do muro. Escolheu o garoto do Barcelona sem pestanejar. E depois ainda foi ao Jornal Extra e disse que a camisa da seleção pesa demais no Vini. Que em quase 50 partidas pela Canarinha ele não chega a 10 gols. E que não dá para esperar muita coisa. Isso é Romário. Isso é cirurgia sem anestesia. E o Brasil inteiro precisa ouvir isso agora, antes de junho, antes de ser tarde demais para entender o que está em jogo. Porque o Romário não é comentarista de sofá. É o cara que foi à Copa de 90 com o tornozelo quebrado e mesmo assim entrou em campo. É o cara que foi à Copa de 94 no auge da carreira e carregou o Brasil nas costas até o título. Quando esse homem abre a boca sobre centroavante, sobre camisa da seleção, sobre o peso de representar o Brasil numa Copa do Mundo, não é opinião de analista de programa de TV. É diagnóstico de quem viveu aquilo por dentro. De quem sabe a diferença entre entrar num campo querendo ganhar e entrar num campo sabendo que vai ganhar. E o diagnóstico do Romário sobre essa seleção é grave. Brasil, quinto ou sexto tecnicamente, Argentina, Portugal, França, Espanha e Alemanha na frente. Sem um gênio capaz de resolver uma partida sozinho. E com um problema específico no jogador que o mundo inteiro acha que vai salvar tudo. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. Porque essa Copa começa em menos de 25 dias e esse canal vai estar aqui para cada partida, cada escalação, cada decisão. Vamos começar pelo que o Romário disse sobre o Vinícius. As palavras exatas, sem suavizar, porque o baixinho não suavizou. No Real Madrid ele é protagonista, mas quando veste a camisa da seleção, ele é outro Vini Júnior. Vai fazer 50 jogos e não tem nem 10 gols, 8 em 47 partidas. Então não dá para esperar muita coisa. Tomara que ele reverta o que vem acontecendo até agora e que quando bote a camisa amarela, aquela merda não pese muito nele. Porque a gente está precisando dele. Mas não o vejo como um cara que vai decidir alguma coisa. Isso não é ataque. É o Romário sendo o Romário. É o cara que marcou mais de 1000 gols na carreira, dizendo que o melhor jogador do Real Madrid não consegue ser o mesmo jogador com a camisa do Brasil. E a palavra que ele usou para explicar isso é a palavra certa. Pesa, a camisa pesa. Não é que o Vinícius não queira. É que aquela camisa amarela, com as 5 estrelas, com o peso de 24 anos sem título, com a expectativa de 65 milhões de brasileiros em cima dele, transforma o protagonista do Bernabéu num jogador diferente. O Romário sabe o que é isso porque viveu o outro lado. Em 94 ele não sentiu o peso. Ele era o peso. Ele entrava em campo e os adversários tinham medo dele, não o contrário. Esse é o estado mental que uma Copa do Mundo exige. E ele está dizendo que o Vinícius ainda não chegou lá com a camisa amarela. Mas aqui tem um detalhe que os analistas todos estão ignorando. O Romário disse tomara que ele reverta. Disse a gente está precisando dele, não está escrevendo o Vinícius fora da Copa. Está pedindo que o Vini apareça. Está dizendo que o Brasil precisa do Vinícius que existe no Real Madrid, não do Vinícius que existe na seleção. E essa distinção é fundamental para entender o que vai acontecer em junho. O analista do vídeo que repercutiu as declarações do Romário acrescentou um argumento que é brilhante. O Vinícius na Copa do Catar de 2022 jogou bem. Participou de 5 dos 8 gols do Brasil. Fez um gol e deu 4 assistências. Mas ali ele era o garoto. Ali tinha o Neymar, tinha o Casemiro, tinha o Thiago Silva, tinha o Paquetá com anos de seleção. O Vinícius entrou como novidade, sem peso, sem ser o principal. E aí ele foi à vontade. Depois que o Neymar se macucou e o Vinícius virou o cara da seleção, o que aconteceu? A ansiedade. As jogadas erradas tentando resolver sozinho. Os passes que não saíam.
O cara que domina o Real Madrid, virando um jogador que tenta passar no meio de três na tentativa de fazer algo que não precisa ser feito. Agora o Neymar está de volta, e isso muda a equação do Vinícius completamente. Com o Neymar no grupo, com o Rafinha como capitão, com o Endrick e o Ryan como opções imprevisíveis, o Vinícius não precisa ser o salvador. Pode ser o desequilibrador. Pode ser o cara que recebe a bola já com espaço porque dois marcadores estão preocupados com o Neymar. E aí o Vinícius do Real Madrid pode aparecer. Comenta aqui embaixo. Você acredita que o Vinícius consegue jogar leve com a camisa da seleção nessa Copa? Ou acha que o peso vai continuar pesando? Quero saber antes do primeiro jogo. Agora vamos para o ângulo que o Romário nunca vai se arrepender de ter aberto. A escolha entre Vinícius e Lamine Yamal. Numa entrevista ao canal do Iker Casillas, o Romário foi direto. Entre Vinícius e Lamine, eu fico com Lamine. E não parou por aí. Disse que o Yamal é um dos jogadores mais talentosos do mundo nessa nova geração. Que tem certeza que ele vai ter uma carreira excepcional. Que joga num clube grande onde os companheiros o respeitam, sabem que ele pode fazer a diferença. A técnica dele é diferencial e ele ainda sabe marcar gols. Pensa no tamanho disso. O maior artilheiro da história da seleção brasileira, o cara que carregou o Brasil no Mundial de 94, escolheu um espanhol de 18 anos em vez do nosso principal astro do futebol mundial. E fez isso publicamente, sem hesitar, numa entrevista que viralizou no mundo inteiro. Isso dói, e tem que doer. Porque quando dói é porque é verdade. O Romário não escolheu o Yamal por maldade ou por provocação. Escolheu porque dentro de campo, como jogador de seleção, o Yamal faz com a Espanha o que o Vinícius não consegue fazer com o Brasil. O Yamal entra no campo espanhol sem peso. Com 17, 18 anos, ele toca a bola como se tivesse 100 jogos de Copa nas costas. Ele não pensa na camisa, pensa no jogo. Isso nos leva de volta ao argumento do Romário sobre a camisa que pesa. Porque o oposto da camisa que pesa é o jogador que não tá nem aí. E aqui é onde o Endrick entra nessa história de um jeito que muda tudo. Os analistas que repercutiram as declarações do Romário disseram algo que é exatamente isso. Ências, o Endrick não tá nem aí. Entra em campo, recebe a bola e o sangue não muda. Com 19 anos, num jogo do Real Madrid, na frente de 50 mil pessoas, ele entra e faz gol como se fosse mais um treino em Valparaíso. Teve aquele lance virada do Palmeiras contra o Botafogo. 3-0 para o Botafogo. E o Endrick com a bola nos pés, dentro da área, virando para o companheiro e dizendo: dá a bola em mim que eu vou resolver. Com 3-0 contra e 18 anos. Isso é frieza que não se ensina. Isso é o oposto exato do que o Romário descreveu no Vinícius. A comparação que veio no vídeo original é perfeita. Kleberson em 2002. Um volante de 22 anos que entrou na Copa do Mundo sem nenhum histórico relevante e jogou como se fosse Pelé. Josimar em 86. Um lateral reserva que foi chamado por acidente e acabou marcando 2 gols de fora da área que ainda hoje as pessoas assistem com a boca aberta. Não tinham nome, não tinham pressão. E exatamente por isso podiam jogar sem peso. O Endrick de 2,26 pode ser esse jogador, mas com uma diferença. O Kleberson e o Josimar não tinham 8 gols e 8 assistências num campeonato europeu antes de entrar na Copa. O Endrick tem. Inscreve no canal agora. Essa Copa começa dia 13 de junho. Brasil contra o Marrocos em Nova Jersey. E cada jogo vai ter análise aqui em tempo real. Agora vamos à conclusão mais importante que o Romário tirou de tudo isso. O Brasil só vai ganhar se o coletivo se sobressair. Sem um gênio para resolver sozinho, a força bruta tem que vir de um jogo coletivo impecável. Isso é o diagnóstico mais honesto que um ex-jogador brasileiro fez sobre essa seleção em anos. O Brasil não tem o Pelé. Não tem o Ronaldo Fenômeno de 94 a 98. Não tem o Ronaldinho de 2002. Tem jogadores bons, muito bons. Mas não tem aquele cara que pega o jogo no colo e decide sozinho. E o Romário, que foi esse cara, sabe exatamente o que significa a ausência dele. Mas aqui tem um argumento que o próprio Romário abriu e que vai na direção contrária do pessimismo. Ele disse que Ancelotti é o técnico mais badalado da história das Copas do Mundo. Que normalmente os técnicos europeus de alto nível não vão para as seleções porque as federações não pagam o que os clubes pagam. Mas o Ancelotti saiu do Real Madrid no auge para dirigir o Brasil. Isso nunca aconteceu antes na história do futebol. O Guardiola não foi, o Klopp não foi, o Mourinho não foi, o Ancelotti foi. Com 5 Champions League no currículo, com o título mais recente no bolso. Direto do maior clube do mundo para a Canarinha. O Romário disse que isso é um fator positivo enorme,
que os jogadores olham para aquele homem à beira do campo e sabem que existe ali um treinador que merece respeito. E numa Copa do Mundo, onde tudo é psicologia, onde a diferença entre ganhar e perder nas oitavas é um pênalti ou uma jogada individual, ter um técnico que os jogadores respeitam de verdade pode ser a diferença que o Brasil não está calculando. E tem um dado sobre o Ancelotti que o Romário não mencionou, mas que precisa ser dito. O Ancelotti ligou para o Militão quando ele se machucou. Ligou para o Estevão quando ele ficou fora da Copa por lesão. Ligou para o Rodrigo quando ficou fora também. Porque ele mesmo quase perdeu uma Copa por contusão. Porque ele sabe o que aquilo dói. Esse é o lado humano de um técnico que o mundo vê apenas como o cara das Champions. E dentro de um vestiário, num mês de Copa do Mundo onde a pressão é máxima e os jogadores precisam de alguém em quem confiar, esse lado humano vale tanto quanto qualquer sistema tático. A questão que o Brasil vai responder em junho é esta. O Romário disse que tecnicamente o Brasil é quinto ou sexto, mas disse também que a camisa do Brasil assusta quem está do outro lado, que existe uma tradição, um peso histórico, que os adversários sentem mesmo quando o Brasil não está no auge técnico. E com o Ancelotti no banco, com o Neymar de volta, com o Endrick que não tá nem aí, com o Vinícius precisando provar que consegue jogar leve com aquela camisa, e com o Ryan e o Luiz Henrique chegando sem nenhum peso, esse coletivo que o Romário pediu pode acontecer. O Brasil de 2002 não era o melhor tecnicamente. Era uma seleção que tinha perdido o caminho, que tinha trocado de técnico no meio das eliminatórias, que chegou ao Japão com dúvidas sobre o Ronaldo e sem certeza de qual era o time titular. E ganhou. Porque o coletivo funcionou. Porque os jogadores que tinham peso no clube deixaram o peso em casa. Porque o Ronaldinho marcou aquele gol de cobertura sobre o Seaman na graça de quem entra numa Copa sem ter nada a perder. E porque o Ronaldo Fenômeno entrou numa final contra a Alemanha com as dúvidas todas na cabeça e marcou 2 gols mesmo assim. O Romário não disse que o Brasil não vai ganhar, disse que o Brasil não é favorito. Isso é diferente. Favorito é quem chega com a expectativa. Quem não é favorito chega com a fome. E entre uma seleção que chega com a expectativa e uma que chega com a fome, o Romário, que carregou as duas sensações em Copas diferentes, sabe qual delas produz os melhores resultados. A camisa do Brasil assusta. O Ancelotti tem o currículo mais impressionante que um técnico já levou para uma Copa. O Neymar está de volta e quer ser o cara que decide quando o jogo está difícil, não quando está fácil. O Endrick não tá nem aí com o peso de nada. O Vinícius tem o Neymar ao lado para dividir a responsabilidade pela primeira vez desde que se tornou o principal jogador da seleção. Isso pode ser a Copa do coletivo que o Romário pediu. Ou pode ser mais uma Copa onde o Brasil chega com potencial e vai embora antes da hora. Em 25 dias começamos a descobrir. E o canal vai estar aqui para cada segundo dessa descoberta. Você acredita que esse Brasil consegue fazer o coletivo que o Romário pediu? Ou acha que o peso da camisa vai continuar definindo mais do que o talento? Comenta aqui embaixo. E se você quer acompanhar essa Copa com análise de verdade, o botão de inscrição está bem aqui embaixo. E aqui tem uma ironia que o Brasil não pode ignorar. O Yamal tem 18 anos. O Endrick tem 19. Os dois entraram no futebol de alto nível ao mesmo tempo. Os dois são apontados como os jogadores dessa geração. E enquanto o Yamal joga na Espanha como protagonista sem peso, o Endrick passou meses no banco do Real Madrid. Quando sua vez chegou no Lyon, ele não sentiu peso nenhum. Fez 8 gols. Ganhou o prêmio de jogador do mês. Luiz Henrique comparou com o Fenômeno. Porque o Endrick, assim como o Yamal, não tá nem aí, só joga. O Romário de 90 tinha o tornozelo quebrado e entrou em campo mesmo assim. O Romário de 94 era o Romário. A diferença entre os dois é exatamente o que ele está pedindo para o Vinícius. Em 90 ele tinha peso demais. Em 94 ele transformou o peso em combustível. Se o Vinícius conseguir fazer essa virada em junho, o Brasil tem um time para ganhar a Copa. Se não conseguir, o Romário vai ter razão em cada palavra que disse. A camisa do Brasil assusta quem está do outro lado. Isso o Romário também disse. E com o Ancelotti no banco, com o Neymar de volta, com o Endrick que não sente nada, com o Ryan chegando sem nome e sem pressão, a condição para o coletivo que o Romário pediu está montada. O que falta é o Vinícius parar de vestir a camisa e começar a usar ela. Como o Romário usou em 2024, como o Ronaldo Fenômeno usou em 2002, como o Endrick usou toda vez que entrou em campo no Lyon. 25 dias, 13 de junho, Brasil contra Marrocos em Nova Jersey.
O Romário falou a verdade. Agora é com os jogadores mostrarem que ouviram. Mas tem um ponto que o Romário não desenvolveu e que é fundamental para entender o que essa Copa pode ser: o papel do Neymar. O baixinho disse que levaria o Neymar se os jogadores o querem no grupo. Disse que se não puder jogar o tempo todo, os minutos que puder jogar ele é diferente. E essa frase resume melhor do que qualquer análise tática o que o Neymar representa para esse Brasil. O Neymar de 2026 não vai ser o Neymar de 2017 no Barcelona. Isso está claro. Mas o Neymar que voltou ao Santos, que jogou em 13 partidas com mais de 80 minutos em 12 delas, que chorou ao ouvir seu nome na convocatória no Museu do Amanhã, esse Neymar tem algo que nenhum outro jogador dessa lista tem: a capacidade de fazer o impossível num momento único, de pegar a bola em situação de crise e resolver com algo que nenhum adversário conseguia antecipar. E tem mais. Com o Neymar no grupo, o Vinícius não precisa ser o cara, não precisa carregar sozinho. Pode correr pelo esquerdo e confiar que tem um centroavante, um parceiro de ataque, uma referência ao lado. Isso é o que faz a diferença no argumento do Romário. O analista do vídeo original acertou quando disse que na Copa do Catar o Vinícius jogou bem porque ali ele era o garoto. Com o Neymar de volta, essa dinâmica pode se repetir. E o Vinícius que fica à vontade é o Vinícius que decidiu jogos de Champions League. O Brasil vai ao grupo C com Marrocos, Haiti e Escócia. Marrocos chegou às semifinais em 2022 no Catar. É uma seleção real, com jogadores europeus com experiência de Copa. Haiti e Escócia são grupos que o Brasil tem obrigação de vencer. Se esse grupo funcionar direito, o Brasil chega nas oitavas de final com 3 jogos, com confiança, com os atacantes em ritmo, com o Neymar ganhando minutos. É o cenário ideal para o coletivo que o Romário pediu ir construindo momentum dentro do torneio. O que o Romário não disse explicitamente, mas que está implícito em tudo o que disse, é o seguinte: o Brasil não tem um gênio para resolver sozinho, mas tem partes do gênio espalhadas pelo elenco. O Neymar tem as jogadas impossíveis. O Vinícius tem a velocidade e o desequilíbrio. O Endrick tem o gol e a frieza. O Rafinha tem a liderança e a consistência. O Ryan tem a imprevisibilidade de quem não tem nada a perder. Nenhum deles sozinho é o Pelé, o Ronaldo, o Ronaldinho. Mas todos juntos, funcionando como coletivo, podem ser algo que essa Copa não viu até hoje. Isso é o Brasil que o Romário está pedindo, não o Brasil favorito, o Brasil faminto. O Brasil que chega sem o peso do favoritismo e com a fome de quem espera 24 anos. O Brasil do Ancelotti, que saiu do Real Madrid no auge para tentar algo que nunca foi feito. O Brasil do Endrick, que não tá nem aí com o peso de nada. O Brasil do Neymar, que quer terminar a carreira com o 6º título. E o Brasil do Vinícius, que ainda precisa provar que consegue ser em junho o que é em Madrid todos os meses. O diagnóstico do Romário é grave, mas não é sentença, é aviso. E o Brasil ainda tem 25 dias para mostrar que ouviu. Você acredita que esse Brasil consegue fazer o coletivo que o Romário pediu? Que o Vinícius vai conseguir jogar leve com aquela camisa? Comenta aqui embaixo. E se o Romário tiver razão em tudo, o que o Brasil precisa mudar nos próximos 25 dias para chegar diferente em Nova Jersey no dia 13? Antes de fechar, precisa ser dito algo sobre o que aconteceu no Museu do Amanhã, que muda um pouco o pessimismo do Romário. O Ancelotti anunciou os 26. O Endrick foi o primeiro nome chamado. E quem estava assistindo ao vivo viu o sorrisinho que o Ancelotti deu antes de falar o nome. Um sorrisinho discreto de quem sabe exatamente o que está prestes a acontecer. Esse sorrisinho não aparece em nenhuma análise do Romário porque aconteceu depois. Mas ele diz algo que vai na direção do que o baixinho pediu. Ancelotti não convocou o Endrick por obrigação. Convocou porque acredita. E a diferença entre um técnico que convoca por obrigação e um que convoca porque acredita é a diferença entre um jogador que entra do banco nos últimos 15 minutos e um que começa o jogo contra Marrocos no dia 13 de junho. O Romário disse que o Brasil tecnicamente é 5º ou 6º, mas disse também que a camisa assusta quem está do outro lado e que o Ancelotti é um fator positivo enorme. Junta esses dois elementos com um Endrick que não sente peso, um Neymar que quer terminar com o 6º título nas mãos, e um Vinícius que tem pela primeira vez desde 2020 e alguém ao lado para dividir a responsabilidade. E o diagnóstico do Romário fica um pouco menos grave do que parece na primeira leitura. Mas o baixinho falou a verdade. Isso é inegável. E o Brasil inteiro deveria estar ouvindo com a seriedade que merece. Não para entrar em desespero,
para entrar em campo com a consciência de que não é o favorito, que vai ter que ganhar na raça, no coletivo, na frieza do Endrick, na magia do Neymar nos momentos que importam, e no desequilíbrio do Vinícius quando aquela camisa finalmente parar de pesar. 25 dias, a Copa espera, e o Romário já disse tudo o que precisava ser dito. Si te tengo que decir entre Vinicius y Yamal, ¿con quién te quedas? Yamal, ¿Sí? para mim, melhor. Agora, ainda falando de individualidades, o Brasil ainda não tem o centroavante titular há um mês da Copa do Mundo. Quem você escolheria para ser esse cara? Cara, boa pergunta. O Endrick voltou a fazer gol. E é um moleque muito esforçado, um moleque que sabe fazer gol, se coloca bem. Talvez seria ele. Hoje, o Neymar tem um diferencial que o Neymar é um cara muito respeitado dentro do futebol mundial. Ainda. Eu não sei realmente que tipo de relação existe dentro do grupo em relação ao Neymar. Pelo que eu leio e ouço, os jogadores falam muito bem dele, os jogadores querem ele na seleção, pelo menos publicamente isso é muito positivo. Se é realmente isso, eu levaria ele. Ele vai fazer bem para a seleção. Vai fazer bem para a seleção, e se ele não puder jogar o tempo todo, os minutos que ele puder jogar, ele